Milton, estamos quase concluindo a instalação da luminária e o condutor de proteção ficou solto. Então, Paulo, essa situação ela é bastante comum nas instalações, porque assim, a NBR 5410 diz para a gente que todos os circuitos da instalação têm que ter condutor de proteção. Então, é o caso aqui, o circuito de iluminação faz parte de todos os circuitos da instalação. Então, uma coisa é a instalação elétrica ter condutor de proteção em todos os lugares. Então, como a gente está vendo aqui, o condutor de proteção está ali. O outro assunto é o dispositivo, o equipamento, o produto que nós vamos colocar naquele lugar, no caso, por exemplo, aqui a luminária. O dispositivo, o equipamento, ele tem o terminal de aterramento. Então, ele ter ou não é uma decisão do fabricante do produto em função da norma do produto. Então, se a gente olhar no caso essa luminária, né, ela é toda de plástico. Então, aqui não tem nenhum motivo de construção da luminária para ela ter o terminal de aterramento. Então, o que vai acontecer aqui? A luminária a gente precisa só de 2 condutores para ligar, mas ela dispensa o uso do condutor de proteção. Então, resulta nessa situação. O condutor de proteção está lá, mas não vai ser usado. Mas vamos supor que um dia aqui no abrigo o pessoal resolva trocar essa luminária e coloque uma metálica. Aí se for uma metálica, vai ter que ser necessário ligar o condutor de proteção. Aí o condutor já está lá esperando, não precisa passar tudo de novo. Então, essa situação é muito comum, né? E eu chamo a atenção aqui, esse caso é bem típico, porque muitas vezes nas instalações é esquecido de colocar o condutor de proteção nos circuitos, nos pontos de teto, enfim, em geral, de iluminação. E tem que ter também. Legal? Inclusive no interruptor. E inclusive no interruptor, que a gente vai ver como foi feita a instalação aqui correta, que é a mesma situação, inclusive no interruptor. Para a parte interna, então, a gente tem as lâmpadas LED, temos de várias potências, de 4,7 até 50 watts. Temos 2 cores, luz amarela e luz branca, então depende muito do ambiente, né? Isso lá é legal, a gente vai precisar fazer um pouquinho esse jogo lá. A luz amarela é um ambiente mais harmonioso, né? Um ambiente mais calmo, e a luz branca é para um ambiente onde a gente precisa ter uma maior atenção, ou ficar um ambiente mais produtivo. Temos também a parte de tubulares, isso nas bulbos, né? Parte de lâmpadas bulbos até 50 watts. Temos a linha de lâmpadas tubulares de 10 e 20 watts. Também temos nas luzes amarela e branca. Vamos precisar disso também lá, legal. Que são as conhecidas pelo tamanho de lâmpada fluorescente de 60 centímetros e 1 metro. A de 60 centímetros corresponde a 10 watts LED na atualidade, né? E a de 1,20 m corresponde a de 20 watts LED. Nesse caso é só chegar lá e tira a fluorescente e coloca o LED? Isso é um cuidado que a gente tem que ter no dia a dia. A lâmpada LED não necessita mais do reator. Então temos que ter o cuidado de, quando for feita a substituição, retirar a instalação do reator e conectar apenas fase neutro na lâmpada. Fica mais fácil ainda então. Chega lá, tira a lâmpada, tira o reator e encaixa o LED. Isso, exatamente.
Um pequeno detalhe que tem, hoje no Brasil não temos um padrão de conexão para as lâmpadas tubulares. Ok. Então, algumas marcas possuem conexão fase e neutro apenas de um lado, e algumas marcas possuem conexão fase de um lado e neutro do outro. Tá. Isso tem que ter muito cuidado no momento em que se vai fazer um retrofit de uma instalação que já possua uma lâmpada LED, para ver se essa lâmpada, o modelo de ligação, e se precisa ser alterado esse modelo de ligação. Nós vamos ficar ligados lá nessa dica, porque lá como a gente vai trocar a iluminação fluorescente existente, essa dica é muito legal. Exatamente, tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, se você tiver uma lâmpada que ela é conectada fase de um lado e neutro do outro, e o seu plug é o seu conector G13 é fase e neutro de um lado, pode ocasionar um curto-circuito. Então tem que ter muito cuidado no momento dessa instalação. Dica de ouro essa daí. E na parte externa? A gente tem ali a iluminação externa, várias áreas que a gente vai precisar ali, o terreno é grande, muito espalhado. O que a gente pode ter de solução? As lâmpadas LED, a grande maioria delas, não é uso indicado para ambientes externos, puramente ambiente externo. O que temos de solução é uma luminária com IP65. Então você coloca a lâmpada LED dentro dessa luminária, toda fabricada em policarbonato, possui proteção UV para não ter o amarelamento no caso da lente, né? A lente inclusive é policarbonato, mas com todo o processo para não ter amarelamento com o passar do tempo. É porque a gente vai perdendo luz, né, no fim das contas. Exatamente, vai perdendo luz, esteticamente vai ficando muito feio, porque parece aquela luminária velha que está instalada há muito tempo. Exatamente. Então você agrega uma lâmpada tradicional, uma lâmpada de uso interno, num ambiente externo, com uma luminária que te dá proteção para poder ser utilizada no ambiente externo. Explica um pouquinho para a gente o IP65, o que é isso? Para quem está chegando agora. O IP65, então, ele é um índice de proteção, né, que a norma fala, onde você não vai ter entrada de pó dentro da luminária, né, que é o primeiro dígito. O primeiro dígito fala de pó e o segundo dígito fala da umidade ou a resistência que tem a água, a jatos d'água. O IP65, então, o 6 se refere a pó, totalmente vedado contra pó, e o 5 pode aceitar alguns jatos de água de diversos lados, mas não com pressão muito elevada. Isso. Aqui é o nosso caso lá, porque na solução que a gente vai ter que adotar, o principal problema lá é chuva, então isso no 65 está resolvido. Está resolvido, não tem problema nenhum. O que não pode é ela ficar em um local que possa ter um alagamento e ficar totalmente submersa. Aí não atende, mas em outros locais atende perfeitamente. Bom, então acho que assim como nos outros casos, mais uma vez na iluminação também, encontramos aqui a nossa solução com as lâmpadas LED e as luminárias para uso interno e uso externo da Soprano. Exatamente. Tem um outro grande detalhe também nas lâmpadas LED até 50 watts, que o Inmetro exige a certificação, então a certificação compulsória. Temos testes anuais feitos na fábrica e temos que atender algumas exigências. Possuem as manutenções que a gente chama, onde as lâmpadas vão para um laboratório, sendo que no primeiro ano são feitos testes de resistência, compatibilidade eletromagnética. No segundo ano temos o teste que chamamos de teste de vida útil, onde ela é submetida a 6.000 horas de teste e ela tem que manter a eficiência especificada em norma. Então isso é muito importante para garantir a vida útil das lâmpadas, que hoje garantimos 25.000 horas de uso. Então são feitos esses testes. 25.000 horas é bastante coisa. Isso, e temos 3 anos de garantia. Tem selo do Inmetro, obrigatoriamente tem que ter selo do Inmetro. Lâmpada LED que está sendo, se for vendida sem o selo do Inmetro, não deve ser comprada em momento algum, pois pode ocasionar inclusive a queima dos equipamentos dentro da sua residência devido a ondas eletromagnéticas geradas por essa lâmpada, ruídos na rede elétrica. Pode ocasionar a queima de alguns equipamentos eletrodomésticos, alguns equipamentos mais sensíveis a essas perturbações elétricas. Bom, realmente a gente tem a solução aqui para partir para o projeto ali, especificar e depois fazer a utilização desse produto também. Com certeza, estamos à disposição aí para auxiliar no que for possível. Obrigado.